Boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Alice. Boa noite. Tô dando uma guardadinha aí, vendo se... Esperando o pessoal entrar para que a gente consiga fechar alguns grupos, né, para iniciar a apresentação. Pelo que eu olhei aqui, o grupo 1, que é o Alex, o Matheus e o Leonardo, já estão os três, porque o Diego não consegue entrar, né? É isso? Isso, Alice, isso. Tá. O grupo 2, que é o Celso e o Alexandre. Não sei se o Celso sabe se o Alexandre vai entrar. Alice, no caso, eu tô aqui porque eu fiquei em Rio Grande. Hoje a gente teria que ter viajado e ele está em Santa Vitória. Então, como eu sempre entro, quando eu tô lá, é sempre uma dificuldade de ter internet. Mas era um ou outro, os dois não dava para viajar, para poder apresentar o trabalho. Então ele foi e eu fiquei aqui para apresentar o trabalho. Tá bem. Mas eu acredito que ele vai conseguir entrar, mas a apresentação vai ser comigo. Tá bem. O 3 é o Daniel, que é sozinho, já está aí. O 4 é o Cristiano e o Douglas, ninguém. O 5 é o Jorge, que é sozinho, está aí. 6 não tem ninguém ainda também. 7, o 8 é o Matheus e o Felipe. Matheus, sabe se o Felipe vai entrar? Ele está chegando em casa. Tá, beleza. Então, já ainda falta ainda alguém do grupo 4. O Douglas acabou de avisar que não vem. Mas a gente pode ir começando. Desses que estão prontos, alguém se habilita ao começar? Podemos ir, Alice? Então, deixa eu abrir aqui o de vocês. Acredito que todos estejam vendo. Se estiver aparecendo certinho aí, está com vocês a palavra, guris. Tá, ok, Alice. Só tô pegando aqui o roteiro aqui para seguir. Tá? Então tá, vamos lá então. Boa noite a todos. Né? Estamos agora na nossa última parte do nosso projeto. Tá? E aí nós temos a tabela de dimensionamento de eletrodutos. Aí nessa tabela de eletrodutos, nós colocamos os circuitos que foram agrupados em cada eletroduto na tabela de divisão de eletrodutos. Né? Aí pegamos a seção adotada, né? Pegamos a seção adotada, calculamos o diâmetro externo, né? E aí com o cálculo do diâmetro externo usamos a tabela 1, que nos foi disponibilizada. Depois nós calculamos a área ocupada ali, aí vocês podem ver ali que a seção adotada, até nós tivemos que fazer uma alteração
por causa da próxima tabela de dimensionamento de disjuntores, porque ia dar uma diferença, o IZ ia ficar abaixo do IP, mas aí mais adiante eu vou mostrar para vocês. Então, nós tivemos que mudar a nossa seção adotada no segundo circuito. Ela estava uma seção adotada de 2,5, e aí tivemos que usar de 4, porque senão ia dar, na hora de dimensionar o disjuntor, ia ficar abaixo. Aí, continuando. Depois nós calculamos a área ocupada, né, a taxa de ocupação, né, que foi de 40%, né, fizemos o cálculo e calculamos a taxa de ocupação, né, tipo, no primeiro eletroduto ali foi de 40%, no segundo eletroduto de 40%, no terceiro 40%, e no quarto eletroduto ali a nossa taxa foi de 31%. Né? Depois nós buscamos na tabela, né, a taxa, depois nós buscamos na tabela o diâmetro nominal, né? O diâmetro nominal, aí o nosso diâmetro nominal final ali ficou 16, 16, 16 e 16. Todos ficaram com um diâmetro nominal de 16. Pode passar para a próxima tabela, Alice. Aí, na próxima tabela, é a nossa tabela de dimensionamento de disjuntores. Então, nessa tabela de dimensionamento de disjuntores, nós colocamos todos os nossos circuitos, né? Aí, depois, nós usamos o nosso IP, que é a nossa corrente de projeto de circuito, né? Em todos os circuitos, nós colocamos essa corrente que nós já tínhamos calculado anteriormente, né? Depois nós usamos o fator de agrupamento, nós colocamos também o IC, que é a capacidade de limite de condição de corrente de condutores, né? Que nós encontramos na tabela 36, né? Com o nosso IP, com a nossa seção, nós encontramos na tabela, né? Nossa seção adotada, desculpa. Com a nossa seção adotada, nós encontramos na tabela 36 o nosso IC. Depois nós calculamos o nosso IZ, né? Nós calculamos o nosso IZ, a capacidade de condução de corrente dos condutores. Aí nesse IZ nós fizemos o cálculo que é IC vezes FA, né? E depois nós calculamos o nosso I2, que é a corrente atuante, que o cálculo que nós usamos foi 1,45 vezes IZ, né? E aí nós chegamos ao nosso I2, que é a nossa corrente atuante, né? Depois, aí para encontrar, né, a nossa corrente nominal, o nosso IN, né, nós pela norma, né, a nossa corrente nominal ela tem que ser igual ou maior que o nosso IP, a nossa corrente de projeto, né, e ela tem que ser menor do que a capacidade de condução de corrente dos condutores. E aí então, né, com o cálculo que nós fizemos, nós ficamos com uma corrente nominal na iluminação de 10, nas TUGs de 20, aí no terceiro circuito de 15, quarto de 15, o quinto de 15, o sexto de 15, o sétimo circuito, que era a TUI da geladeira, ficou de 10, e a TUI do chuveiro, nós usamos uma corrente nominal, né, adotada de 25. Né? Então, esse é o nosso projeto que nós fizemos, e tivemos que fazer alguma alteração agora para o final, né? Até para não ficar fora da norma, né? Como nós somos técnicos, então nós não podemos ficar fora da norma, né? E diferente de quando nós não éramos, né? Então isso aqui é um projeto, então como nós tínhamos que ficar de acordo com a norma, nós só tivemos que adotar no segundo circuito uma seção diferente para poder se enquadrar na norma. E acredito que seja isso, pessoal. Hoje é um pouco mais curto. Obrigado pela atenção de todos.
e um bom trabalho para nós todos aí. Obrigado. Parabéns, Matheus. Isso aí, gurizada. Show de bola, obrigado aí, todo mundo aí. Certo, guris. Vocês cumpriram todos os itens do trabalho. Essa última mesmo, vocês já tinham feito o dimensionamento do eletroduto, notaram no dimensionamento do dispositivo de proteção que precisava ser alterado a seção, né? Eu nem tinha, vamos dizer assim, cobrado de vocês que refizesse a parte do dimensionamento de eletrodutos, mas vocês mesmos se deram conta disso, foram refazer essa parte. Então, parabenizo vocês pelo empenho em terem cumprido o trabalho do início até o final, tá? Aqui eu já vou aproveitar para dar o aviso geral, tá, pessoal? Conforme vocês forem terminando de apresentar, eu já vou mandando as notas de vocês, tá? Aí eu vou mandar para um do grupo, se a nota for a mesma, tá? Mas tiveram grupos em que eu tive que avaliar de forma separada, e eu mando individual, tá? Mas eu já vou mandar a nota para vocês. Por quê? Tá? Eu ia fazer uma outra apresentação, onde vocês iam ter que retomar tudo. Tinha até pensado em fazer presencial, só que eu resolvi, vamos dizer assim, tirar essa parte, primeiro para valorizar quem fez. Então, quem fez vai ganhar a terça e a quarta livre, tá? Quem fez e foi aprovado, porque a gente teve casos de gente que fez e não foi. Então, quem fez e foi aprovado não tem aula terça e quarta comigo, porque as aulas de terça e quarta vão ser aulas para recuperação. Aí depois eu vou ficar com o pessoal para explicar como isso vai proceder, mas conforme vocês apresentaram, agora o grupo 1 apresentou, eu já vou chamar um deles, já vou dar a nota, né? E aí já vai saber se está liberado ou não, tá? Mas já adianto aqui, praticamente todos que cumpriram o trabalho do início ao fim tiveram notas muito boas, vocês vão perceber isso, tá? Porque eu não fiquei preocupada em quantas vezes me mandaram com erro, ou se um ficou mais bonito do que o outro, a apresentação, não. Eu queria que vocês vivenciassem a ideia de fazer um projeto elétrico, mesmo que parte de um projeto elétrico, né? Mesmo que para pequenos cômodos, mesmo que algo mais informal, como a gente fez essas nossas conversas aqui, mas tivessem essa vivência. Então, quem fez do início ao fim, vocês vão ver que tiveram notas muito boas, tá? Não tivemos problemas. E as notas, elas estão muito condizentes com a presença, né? Quem teve nota alta esteve presente praticamente todas as aulas, se não todas as aulas, e quem teve nota baixa ou não fez o trabalho, além de ter o problema da nota, vai ter problema da frequência também. Tá? Então, só deixando esse aviso geral, aproveitando que é o primeiro grupo, para vocês saberem que conforme vocês forem apresentando, eu já vou mandando as notas para vocês. Tá? Então, obrigada para os guris. Alice, Oi. Só para te falar assim, por que nós resolvemos, né, nós como grupo resolvemos alterar ali, né? Uhum. Essa percepção foi notada às 3 da manhã, mais ou menos, né? Da aula que tu deu, acho que foi na sexta-feira, acho que foi. Então, às 3 da manhã, eu cheguei era quase 1h, e às 3 da manhã, aí a gente percebeu e a gente meio que conversou. Eu e o Alex mesmo fomos até às 3h30 conversando, né, sobre o trabalho e tudo mais. E então nós percebemos, e aí como eu tinha assistido, resolvi assistir a tua aula e acabei perdendo o sono.
Então, como eu vi que tu explicou a respeito, né, da corrente nominal, que ela tinha que estar, né, que a capacidade de condução de corrente ela tinha que estar ser maior que a corrente nominal e a nossa corrente nominal tinha que ficar nessa faixa etária, ela podia ser igual à nossa corrente de projeto, mas ela não podia ser maior que a corrente nominal. A corrente nominal não podia ser maior que a capacidade de condução. E aí, como eu vi, eu até vi vocês conversando, os guri conversando, né, falando sobre como que nós convivemos aqui fora, né, a gente refez para dizer assim, ó, nós estamos fazendo um projeto, né, o nosso nível é um nível técnico, né, um nível de eletrotécnico. Então, foi só por isso que nós resolvemos. Seria fácil nós dizer assim, olha, só aqui que nós resolvemos adotar diferente, por isso que nós fizemos a tabela e nós resolvemos mandar, né? Então, para dizer, ó, esse é o nível do projeto que a gente quer fazer, sendo correto, de acordo com as normas que a norma exige. Então, era só para deixar essa observação. Tranquilo, obrigado, Matheus. Inclusive, a gente conversou depois na aula de dúvida, né, que tu vai fazer aí o do teu pai, ajudar ele. Então, fico feliz que esteja servindo para alguma coisa. Eu já vou te botar ali no coisa, acho que tu ou o Alex são um dos primeiros que estão ali no meu WhatsApp, eu já vou mandar a nota, e aí vocês se repassem aí no grupo, tá? Tá, ok, te incomodamos, hein? Não tem problema. Falou. Valeu, obrigado mesmo. Nada, esse é o papel. Próximo grupo, alguém se habilita? Acho que vamos eu aí, Alice. Grupo 2. Beleza. Pode começar? Espera aí que eu estou abrindo aqui para compartilhar a tela com o pessoal. Uhum. Acho que todos estão vendo, né? Tudo contigo, Celso. Então, pessoal, boa noite a todos. Esse projeto aí foi feito exclusivamente para fins didáticos, tá? O projeto não condiz, a gente tem essa percepção que ele não condiz com a realidade do dia a dia. Devido a isso, por escolha nossa, a gente resolveu escolher um eletroduto por circuito. Cada grupo tem um estilo de fazer, a gente decidiu por fazer um eletroduto por circuito. Então, para não ficar muito maçante, eu vou começar ali pelo eletroduto da sala, iluminação, explicando cada item dessa linha, tá? Para que não fique maçante, vocês vão acompanhando na tabela que praticamente, devido a esses eletrodutos e os circuitos por eletroduto, mais ou menos ficou parecido. Vamos começar pela sala ali, pela parte da iluminação, tá? Aonde que foi adotado o 1,5, tá? Do fio. Depois foi consultado. Isso, já começando do 1,5 ali, a gente teve que consultar já a tabela 36. Passando para o quadro do lado, diâmetro externo. Faz uma consulta na tabela 1, que seria as dimensões totais dos condutores isolados, que neste caso deu diâmetro externo de valor 3. Próxima coluna, a gente faz um cálculo da área de essa seria a área de ocupação, botei área ocupada, desculpa pelo erro. Que seria aquele A igual a π d sobre 2 dividido por 4, que deu 7,06. Logo em seguida,
como a gente escolheu um circuito por eletroduto, a gente ficou com 53% da área de ocupação, da taxa de ocupação. Fazendo aquela conversão, deu 0,53 para fins de cálculos na próxima etapa. Próxima coluna, área total. A área total, a área ocupada dividida pela taxa de ocupação, tá? Que seria, se vocês podem ver aí, eu para não me perder, eu boto sempre entre parênteses ali, é um jeito de eu me achar. Então, deu 13,32. Consultando a tabela 2, tá? Da área total aproximada, deu 16 milímetros. E vocês, correndo o olho na tabela até embaixo, que são 8 circuitos, todos eles deu 16 milímetros. Mas, conforme a norma, foi adotado em todos 20 milímetros, ok? Eu poderia, como eu falei, seguir como cozinha, o lavabo, as tubes da sala, tubes da cozinha, as tubes da sala, tube da cozinha e tube do lavabo. Mas acredito que com o que vocês estão vendo, vocês estão acompanhando igual. Eu acredito que vai ficar bem maçante eu falar um por um. Passando para a proteção, o que pede a proteção? A tabelinha, por favor, pode mudar, Alice? Já mudei, não está aparecendo aí? Isso aí, tá ok. Obrigado. Então, começando pela proteção, as mesmas 8 circuitos, tá? Então, o que pede nessa tabela? Corrente de projeto, o IP. Essa corrente de projeto IP, ela foi consultada e foi calculada nas outras tabelas, nas outras apresentações. Repassando para nossa tabela e continuando na mesma linha de iluminação, vocês podem acompanhar ali que deu 1,73. O nosso fator de agrupamento é fator 1, porque a gente escolheu um circuito por eletroduto, o FA. Na próxima tabelinha ali, que seria projeto de corrente, que é consultada na tabela 36, deu 17,5. Ao lado, para descobrir o IZ, que é a corrente corrigida, tu faz corrente de projeto vezes o fator de agrupamento. Que ficou fácil ali, né? Porque ficaria 17,5 vezes 1. Continuou com o mesmo valor. O I2, que é logo ao lado, ele, conforme a norma, qual é o cálculo dele? É 1,45 vezes IZ, tá? Que seria o IZ corrente corrigida. Então, seria 1,45 vezes a corrente corrigida, que deu 25,37. Na tabela ao lado, que eu acabei só botando a fórmula, então ficaria corrente de projeto menor que a corrente nominal e essa corrente nominal menor que a corrente de atuação. Nesta primeira linha, seguindo o raciocínio, ficaria 1,73 menor que a corrente nominal e essa corrente nominal menor que a corrente de atuação. Analisando essa forma, a gente chegou à conclusão que a nossa corrente nominal, padrão NEMA, conforme a tua tabela, Alice, a gente resolveu seguir só um padrão, tá? Tu deu duas opções lá. Então, ficou
uma proteção de 15 amperes. Todas a nossas partes, toda a parte de iluminação, tá? Ficou em 15. Isso eu estou fazendo um apanhado geral, pessoal. Eu acho que ficou bem claro a tabela. Então, a parte de iluminação ficou em 15. As 3 peças. As TUIs ficou um de 20 e de 25. O de 20 ficou para a sala e o de 25 ficou para a cozinha. E o resto, que é TUG, ficou em 20. Então, ficou 3 de 15, 1 de 20, 1 de 25 e 3 de 20. Tá ok? Tentei fazer mais claro possível a tabela para tentar explicar uma melhor forma aí para todos. Não quis ficar, optei agora, né, no momento aqui, eu ia falar um por um, mas eu acho que ia se estender, porque tá na própria tabela aí, eu botei entre parênteses o que é o que, dividido o que um pelo outro, então acredito que quem seguir a tabela não vai se confundir. Então era isso, Alice, da minha parte. Certo, Celso. Não Parabéns, tem problema. Celso. Valeu, Matheus. Não tem problema, pode fazer isso mesmo, escolher algum, ou se tiver algum muito diferente do outro, também falar um ou dois, não tem problema. Quanto à opção que vocês fizeram de um eletroduto para o circuito, não tem problema. Minha ideia era que vocês vivenciassem a criação do projeto do início ao fim. Vocês optaram por isso, mas vocês sabiam o que fazer e como fazer caso fossem fazer o agrupamento de circuitos em eletrodutos, tá? Então, Com certeza. não foi uma coisa, vou fazer assim porque eu só sei assim e... Não, vocês sabiam, vocês tinham entendimento. Todo o material que vocês mandaram estava muito claro. Essa coisa de botar as fórmulas ou da onde tira na tabela é muito bom, porque tu faz aí às vezes tu tem que voltar no material para ver onde é que eu olho o IC mesmo, e aí tu já está ali, já está a informação na tua própria tabela. Então isso facilita e faz ficar bem mais rápido o processo na hora de construir e de calcular, né? Mas isso não foi um problema vocês considerarem isso, tá? Deu para ver que não ficaram disjuntores muito altos, até por essa questão, né, de vocês terem dividido bastante, então não ficou valores muito altos. Vocês não tinham chuveiro também para ter um valor mais elevado, né? Porque vocês, diferente dos outros, eram um escritório, né? Então era uma proposta um pouco diferente. Todos os outros grupos trabalharam com residencial, então acabou sendo um diferencial também nessa questão de vocês. Tá? Então, parabenizo, tá? Vocês dois pelo empenho aí. Sei que é complicado essa questão, às vezes todo mundo trabalha, né? Mas essa questão da viagem toma um tempo a mais da gente, né? O teu caso, ou o caso, por exemplo, do Patrick, que trabalha embarcado, queria tirar dúvida sexta e aí chamavam ele, e aí ele voltava. Então, é um a mais, mostra que vocês realmente querem, né? Esse diploma e querem esse conhecimento. Então, parabéns, deixo parabéns para o Alexandre aí mesmo, ele não estando presente. Me dá um alô ali no WhatsApp para eu te responder com a nota, porque é muita conversa e aí eu acabo me perdendo. Só dá um oi ali, que aí eu já te retorno com a nota de vocês. Alice, depois que eu, Obrigado, depois Alice. que eu escutei ali, projetos para fins didáticos, eu digo, levantou a régua, Celso.
Ah, nós treinou, né? Ensaiou, deixou a frase ali anotadinha para a hora que precisasse usar. Tem que, hein, Matheus? Tem que começar assim, com esse palavreado, para ver se, Tá né, dá uma louco, o cara metadinha. levantou a régua, Alice. A régua foi lá em cima, Alice. Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos seguir na ordem, então, Daniel, pode ser? Opa, vamos lá, então. Deixa eu ver se eu abri o certo aqui. Abri. Compartilhar. Aí tu vai falando para eu passar, que tu botou tudo no mesmo documento, eu não sei o que tu vai falar, se tu vai pular direto para essa parte, mas aí tu só vai dizendo e eu Pode vou ser. passando qualquer coisa. Acredito que pode ser para o final, né, Alice? Essa apresentação inicial a gente já fez já nas Já outras fez, aulas. tu botou tudo no mesmo documento, ficou legal. Aí aqui a gente tem eletroduto. Ficou A meio partir, acho que do eletroduto, né? ficou pequeno aqui, eu vou tirar. Eu vou adiantar para vocês aí que não é o meu forte aí, mexer em Word, Excel, não é o meu forte. Tô tentando dar um zoom aqui para ficar melhor para o pessoal enxergar. Melhor do que a tela inteira, eu acho. Assim. Foi? Foi. Então, pessoal, primeiramente, boa noite, tá? Como eu falei antes, eu não sou muito bom em Word, Excel, aí tentei fazer o melhor, até que é porque eu não tenho computador, faço só pelo telefone, né? Então, vamos lá. Bom, a divisão de eletrodutos ficou nesses 4 eletrodutos aí. Eu tentei dividir mais ou menos certinho por eletroduto aí, para não passar muito fio, muita fiação no mesmo, nem pouca fiação, né? Para não ficar muito eletroduto. Só um pouquinho disso que ele tá minimizado aqui no telefone. Aí. Tá, o primeiro circuito ali, ele é de iluminação. Então, até porque ficou num circuito só, num eletroduto só, com a dimensão dele de 1,5. O diâmetro externo dele ficou de 3, né, porque o fio é de 1,5. A ocupação dele ficou de 7,6, com a taxa de ocupação de 31%. E o eletroduto ele ficou de 16. Os outros, na verdade, são basicamente a mesma dimensão e o mesmo diâmetro externo. Então, ficou tudo meio que parecido, o dimensionamento do eletroduto, né? Eu tentei fazer ele o mais uniforme possível. A única diferença que deu ali, se eu não estou enganado, é no circuito 9, no 7, que é do forno, que ficou com diâmetro externo de 4,2, e do chuveiro, que também ficou com diâmetro externo de 4,2. Aí deu aquela diferença ali de 34 na ocupação e 24 no outro, com a taxa de ocupação de 40%. Eu não sei se eu cheguei a errar ali, acho que na taxa de ocupação do último lá, porque ficou igual dos outros. E o dimensionamento ficou mais ou menos isso aí, tudo com 16%. 16% não, 16 de... Esqueci o nome ali. Pode passar próximo, por favor? De diâmetro nominal. Isso, diâmetro nominal, é que eu não anotei ali. Bom, como eu falei ali, eu tentei deixar tudo junto, né, no circuito ali, meio que separadinho, direitinho. Então, eles ficaram com o fator de agrupamento aí tudo meio que igual. Por isso, o IC deu tão igual também ali deles, tá? Como é que eu me perdi? Tá, ali. O I2 também deu meio que igual, que todos os dimensionamentos dele ficou com a seção de 2, 2,5, 1,5. Então, ficou tudo meio que parecido aí. E eu tentei adotar o mais próximo possível do máximo no disjuntor ali. E eu usei a tabela que a Alice me deu, e pela tabela dela ficou mais ou menos quase todos com 16. De novo ali, fazendo ressalva só do chuveiro e do forno elétrico, que acabou ficando com o de 25, e o chuveiro
Acho que de 25 também, Alice, o teu quadradinho para mim tá na frente, aqui eu não consigo enxergar. Bom, eu não sou muito bom em apresentação, dá para perceber. Da minha parte é isso, Alice, não sei. Tranquilo, tranquilo. Não, já comentei, estou deixando as apresentações mais informais porque eu sei que para vocês é complicado isso de estar falando, apresentando. Eu prefiro ao vivo. Ao vivo é melhor para se soltar tudo. Assim, online eu não gosto muito, não sou muito chegado. Eu também não, a gente até conversou isso, né, numa das últimas aulas, e eu falei que me incomodava muito dar aula para a parede, assim. Acabava que isso me incomodava, porque tu não te sente bem para falar, né? Tu tá falando para ninguém, na verdade. É meio estranho, eu prefiro ao vivo me falta um pouco mais. Mas parabéns, tu acabou não conseguindo, né, apresentar o segundo checkpoint, mas mesmo assim tu correu atrás da máquina para conseguir apresentar esse terceiro, né? Porque, só tu não apresentou o segundo, mas tu fez o que era para ser feito. Só para deixar claro para todo mundo, pessoal, eu não resolvi fazer sozinho para qualquer coisa, entender? É que eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu jeito de fazer, e às vezes pode divergir com o de alguém, então, e para não atrapalhar ninguém, até porque eu sozinho acabei me atrapalhando aí, mandando documento errado para a Alice e tudo, para não atrapalhar ninguém, eu resolvi fazer sozinho. Não, é normal nesse caso, porque cada um trabalha em um turno, cada um tem um horário diferente, tem os seus problemas. Uns se conhecem, outros não se conhecem. 5 da manhã e só 1 da tarde, fica estranho. São horários, cada um tem seu horário diferente, é complicado. Por isso que eu deixei livre lá no início, né? Quem quiser fazer em grupo, quem quiser fazer individual, o importante era que fizessem, né? Mesmo que da sua maneira, que nem o teu, se atrasou um pouco, mas depois correu atrás e conseguiu apresentar essa terceira etapa. Tu poderia te acomodar e dizer, já não apresentei uma, não vou fazer mais, né? Mas tu fez a parte de demanda e dimensionamento de condutor que tinha ficado, e até porque sem elas tu não ia conseguir fazer essa, né? Então, no final das contas deu tudo certo, tá? Vou te mandar ali. Até o final da aula, viu? Eu acho que eu não vou conseguir ficar até o final da aula, viu? Se eu acabar caindo aí é por outros motivos, tá? Tá, não, tranquilo. Já apresentou, eu vou me dar um oi lá no WhatsApp que eu já te retorno a nota, tá? E aí eu já dei os avisos gerais mesmo. No final da aula, depois eu vou dispensar todos que apresentaram, eu vou ficar com os outros, então fica tranquilo. Só me dá um oi lá que eu retorno com a nota. Tá bom, valeu, obrigado. Valeu, agora é o quarto grupo, que vai ser com o Cristiano, né, Cristiano, pelo que o Douglas me falou. Isso. O Douglas não pode entrar hoje. Aí vai ser comigo a coisa. Beleza, vou compartilhar aqui. E tudo contigo. Tá, ok. Eu vou fazer igual eu fiz da outra vez. Eu vou pegar os 2 primeiros eletrodutos aqui para exemplificar o que a gente fez, para não acabar vendo um por um. No eletroduto 1 ficou o circuito, ficou 2 circuitos, né? Circuito 8 e circuito 10. A seção dos dois foi 2,5. O diâmetro externo foi 3,6. Aí nós aplicamos a fórmula, né? Aquela do π vezes o diâmetro externo ao quadrado dividido por 4. Somamos os dois resultados, achamos a área ocupada, 20,35. A taxa de ocupação ficou em 40%.
dividimos, né, o 20,35 por 0,4, achamos a área total, 50,87. Diâmetro nominal ficou 16 milímetros. Bom, o eletroduto 2 aqui, se eu for passar, eu vou passar a mesma informação para vocês. Ele ficou a mesma coisa, né? Foi mesmo seção de diâmetro do condutor, 2 circuitos, ficou o mesmo resultado. Aqui o mínimo da norma, nós botamos aqui, ficou 20 milímetros. O diâmetro nominal acabou ficando, os outros deram resultados diferentes, né? Mas no cálculo final acabou ficando o mesmo diâmetro, né? O diâmetro nominal, ficaram todos com 16 milímetros. E eu acho que essa parte do eletroduto era isso. Não sei se tem alguma dúvida. Aí aqui é o dimensionamento dos disjuntores. O circuito 1, 600 watts, né, de potência, tensão 127. O IP ficou 4,72. Fator de agrupamento 0,7. O condutor adotado foi 1,5. O IC ficou em 15,5. Aí aqui o IZ, aplicamos o cálculo, né? O IC vezes o fator de agrupamento, ficou 10,85 de IZ. O I2, aplicamos o cálculo também, 1,45 vezes IZ, achamos 15,73. O IN ficou entre 4,72, que foi o IP, e 10,85, que é o IZ. Aí nós adotamos o disjuntor de 10 amperes. No circuito 2, a potência 400 watts, tensão 220, o IP 1,81, o fator de agrupamento ficou em 0,8, o condutor adotado 2,5, o IC 21, o IZ é a mesma coisa, aplicamos a fórmula, IC vezes fator de agrupamento, achamos 16,8, o I2 1,45 vezes o IZ, achamos 24,36. O nosso IN ficou entre 1,81, que é o IP, e 16,8, que é o valor do IZ. Adotamos nesse o disjuntor de 15 amperes. E o restante foi a mesma base de cálculo ali, não vou citar um por um, né, para não ficar muito, não me estender muito. Não sei se tem mais alguma dúvida aí, Alice. Seria isso. Tranquilo, Cristiano. Obrigado pela apresentação. Vocês também, as tabelas de vocês, o Douglas sempre mandava, né, o rabisco à mão e aí depois fazia as tabelas bem organizadinhas, bem claras para a apresentação. Então, ficou muito bom o material Sim, de sim. vocês. Essa parte do computador aí, de passar pro computador, ele sempre ele faz bem organizado, bem direitinho, ele ficou com essa parte aí e ficou show o trabalho dele. Vocês ainda tiveram no meio do caminho a perda de um dos membros, né? O Israel, por problemas pessoais, acabou se afastando, né? E aí tocaram o trabalho só vocês dois. Isso, tivemos que... Mas no final acabou que deu tudo certo. Então, parabéns, vou pedir a mesma coisa ali, me chama no WhatsApp, que eu retorno com a nota de vocês, tá? Para te passar pro Douglas também, certo? Tá ok, valeu. Jorge, próximo. Vamos lá. Estou compartilhando aqui. Tudo Boa noite, contigo. pessoal. Boa noite, Alice. Esse é o meu dimensionamento de eletrodutos.
Eu tenho vou apresentar o eletroduto 1 ali, que é a minha iluminação. Vou falar sobre a iluminação, né? Ele passa 4 circuitos no eletroduto 1. O de iluminação, que é o número 1 ali, ele tem uma seção de 1,5. Tá? Na tabela, o diâmetro externo deu 3 milímetros. Ocupação 37,60. A taxa de ocupação, como foi 4 circuitos, a taxa de ocupação ficou em 40%. Aí foi feito os cálculos ali, deu uma área total de 94 e um diâmetro nominal de 16. Eu não sabia se era preciso apresentar ou não os cálculos, eu coloquei ali. E conforme a norma, né, como deu tudo abaixo de 20, o adotado, o mínimo, né, como diz na norma, é 20. Aí até tem um erro ali, eu botei milímetros quadrados, né, é só 20 milímetros para todos os eletrodutos. E o restante ali só repete, tá? Os cálculos ali, como é que eu fiz. Se quiser trocar para a próxima tabela. Aí o dispositivo de proteção. Tá? Meu circuito 1, que é a iluminação, né? Os primeiros valores ali foi tirado de tabelas que foram apresentadas anteriormente, né? Corrente de projeto da iluminação foi 9,30. Fator de agrupamento 0,65. O IC, que é capacidade limite de condução de corrente, da tabela 36, é 21. O IZ, capacidade de condução de corrente, o IC eu falei errado, né? Capacidade limite de condução. E o IZ, capacidade de condução de corrente. Ele é feito um cálculo, que é 1,45 vezes IC, que deu 16,48. A minha corrente nominal deu o mínimo de 9,30 e o máximo de 11,37. Aí, conforme a tabela, retirado da tabela, dotada foi de 10. Que é isso aí, Alex. Isso mesmo. Tranquilo. A gente nessa etapa, né, Jorge, teve só até acertar a questão dos eletrodutos, e aí depois que a gente acertou os eletrodutos lá para te fazer o fator de agrupamento, aí foi tranquilo, essa etapa foi bem tranquila. A questão do quadrado aqui, a gente confunde muito, né? Porque a gente calcula a área e depois a gente escreve diâmetro, e aí uma hora usa o quadrado, outra hora não usa o quadrado, então Sim. é mais um erro de digitação ali na hora de estar colocando um material, mas isso não tem problema. Tá? Também cumpriu todas as etapas, entregou tudo no prazo, não teve nenhum atraso com nada, né? Então, parabéns aí mesmo fazendo sozinho, né? Foi no seu tempo e conseguiu entregar tudo tranquilo, tá? Me dá um ok lá, me dá um oi lá no WhatsApp que eu retorno a tua nota, certo? Muito obrigada. Tá bom, eu queria te agradecer, porque se não fosse teus retornos aí, a tua atenção, com certeza esse trabalho não teria sido executado, viu? Muito obrigado aí pela atenção. De nada. Foi o que eu falei, pessoal, a minha ideia aqui era ajudar vocês a construir um projeto, né? Então, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter deixado para corrigir vocês só aqui, né, na hora das apresentações. Aí, com certeza, eu teria muito mais coisa para falar, porque tudo que eu fui corrigindo durante a semana eu falaria aqui, né? Mas não era essa a minha ideia, era que vocês realmente conseguissem aprender com a disciplina e tivessem essa vivência do projeto, por isso que eu optei por fazer assim. E aí, claro, acaba que aqui na apresentação eu nem tenho muito o que falar para cada um, porque a maioria eu falei muito durante as semanas, né, durante as aulas aí. Então, acaba que aqui é mais parabenizar vocês por ter conseguido chegar até
essa etapa, né, de conclusão desse projeto. Vamos ver o próximo grupo: Patrick, Tiagos, o Rose, o Oliveira e o Christopher. Temos o Christopher e o Patrick presentes, é isso? Isso, Alice, isso. O Christopher quer ir ou... Alô, Christopher? Tá, Alice, vamos lá, vamos. Vou tentar eu aí, então, vamos lá. Patrick, vou compartilhar aqui. Acho que no documento está primeiro o disjuntor, mas não tem problema, eu passo para baixo e aí depois a gente volta. Beleza. Aqui primeiro, eletroduto. O eletroduto 1 ficou o circuito 1 e 2, o diâmetro ficou 1,5 e 4, o diâmetro externo do de 1,5 ficou 3, o diâmetro do de 4 ficou 4,2, a área ocupada de ambos ficou 20,91, a taxa de ocupação ficou em 40%, a área total ficou em 52,27 e o diâmetro nominal ficou em 16. Ali embaixo eu botei os cálculos. E ali em cima ficou o circuito 1, ficou o circuito da iluminação, corrente de projeto 5,03, fator de agrupamento foi usado 0,8, corrente do circuito 17,5, o I2, que foi calculado seguindo a fórmula de corrente do circuito vezes o fator de agrupamento, que ficou em 14, o I2 ficou em 20,3, a corrente de projeto 5,03 menor ou igual ao I2, que deu 14, e o disjuntor ficou de 10. É isso, Alice? É isso. Quer que eu leia mais um? Eu botei os cálculos ali embaixo. A única coisa é que não é I2 aqui, né? É IZ. E aí que é IZ, 1,45 IZ, tem I2 nas duas colunas. Mas deve ter sido erro de digitação quando foi passar para o Word, porque na tabela aquelas que tu tinha me mandado estava direitinho. Isso. Não, tranquilo. É só uma questão de digitação mesmo. Beleza. Então tá, Alice. Tá. Patrick, conseguiu acertar, né? Aquilo que a gente conversou na sexta, tava... Isso, deu para fazer os ajustes. Tava o IC, tava errado, né? Naquele dia. E aí conseguiu, apesar da função lá, né? De te chamarem e tudo, conseguiu resolver aí e deixar certinho, tá? Eu já falei antes, né? Parabenizo mais uma vez a tua dedicação de entrar, né? Mesmo quando está a bordo e brigando com o sinal. Querendo ou não, tu teria uma justificativa para não entrar na sala, né? Porque está em serviço. Mas isso mostra o quanto tu quer, né? E te interessa pelo curso e em aprender.
efetivamente. Então, parabéns pelo teu empenho Arrebent- aí. Arrebentou uma rede de óleo hidráulico, eu estava tapado de óleo hidráulico, mas deu tranquilo. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês me chamarem, tá? Tanto tu quanto o Christopher, e se puder botar o aviso no grupo de vocês lá para os Thiagos me chamarem, que Beleza. o grupo de vocês, diferente de outros, teve algumas notas diferentes aí entre os membros, tá? Então, dá um oi lá no WhatsApp que eu retorno para vocês as notas, tá, Patrick? Tá. Queres que eu fique aqui na aula, continue na aula ou te aguardo aqui, Alice, ou pode ser? Não, se tu tá trabalhando, tá, coisa nem esquenta a cabeça, o Patrick fica... a conversa depois vai ser basicamente quem não fez os trabalhos ou não passou, então fica tranquilo, porque não é o teu caso, tá? Tranquilo. Esse, da minha parte, muito obrigado, sou muito grato. Cara, ter 100% é um exemplo de profissional, tá louco, sem palavras. Muito obrigado, Eu Alice. que agradeço, como eu digo, tento sempre fazer o meu papel aí. Às vezes dá, às vezes não dá, mas a gente tenta. Muito obrigada. É sempre bom aí receber esses feedbacks de vocês. Tranquilo. Então tá. Ô, Alice, Boa noite a todos aí. Oi. quinta-feira vai ser contigo ainda ou já vai mudar? Não. A minha disciplina, para quem está aprovado e fez os trabalhos, né, encerra hoje, porque terça e quarta é com o pessoal para fazer recuperação, né? E aí vocês, no caso, estão dispensados, e aí quinta-feira já começa com outro professor, não é comigo mais. Tá, ok. Não sabe qual é o professor, que matéria vamos ter? Não sei. Aí vou ficar te devendo, mas provavelmente amanhã ou quarta o Rafael deve estar colocando lá no grupo. Tá, ok. Valeu. Matheus e Felipe, o próximo grupo. Tô abrindo Boa aqui noite. o material de vocês. Tá um pouquinho de zoom, acho, para melhorar para o pessoal. Não tanto, senão não cabe tudo na tela. Aí. Com vocês, guris, quando precisar eu mudo aqui a aba. Tá bom. A gente dividiu os eletrodutos em 4. A gente fez 2 eletrodutos com 3 circuitos e 2 com 2. No primeiro a gente botou a seção dotada de 1,5, 2,5, 2,5. A gente fez, de acordo com a tabelinha, o diâmetro externo deu 3 e 3,5. A gente fez o cálculo da área ocupada, e a área ocupada deu 27,42. A taxa de ocupação de todos deu 40%. A área total de 68,55 e o diâmetro nominal de 16. Pode passar. Bom, boa noite, pessoal aí. Essa é a tabela de dimensionamento dos motores. Nessa tabela foi pego o IP e o fator de acoplamento de cada circuito. E ao lado ali temos o IC, que foi pego lá na tabela 36 de cada circuito também. E o IZ, que foi calculado o fator de acoplamento vezes o IC. E ao lado ali também temos o I2, que foi aplicado a fórmula também, que é o 1,45 vezes o IZ. E ao lado ali temos a corrente nominal, que não pode ser menor que o IP ou maior que o IZ. Aí ao lado temos a corrente nominal, que foi adotada dos juntores. No circuito 1 foi adotado o de 6, circuito 2 de 6 também. Circuito 3 foi de 10, circuito 4 foi de 15, circuito 5 de 10 também, circuito 6 foi de 10, circuito 7 de 15,
circuito 8 de 10, circuito 9, que é o do chuveiro, foi de 25 e o circuito 10 foi de 10 também. Acredito que seja isso, Alice. Certinho também, guris. Foi legal receber diferentes trabalhos. Uns fizeram à mão, outro, e aí passaram para o Word, outros fizeram no Excel, mas só para fazer a tabela, outros usaram o Excel como ele pode ser usado, né, calculando as coisas por ele. Então, foi bem interessante nesse sentido receber o trabalho de todos vocês, porque mostra cada um tem domínio sobre alguma coisa, um tem mais facilidade do que o outro, mas todos no final conseguiram fazer o trabalho. Guris, falando do trabalho de vocês, vocês também, vocês cumpriram todos os pré-requisitos, tiveram uma outra falta em algumas aulas que eram aulas avaliadas, que eu tinha chamado, mas mesmo não entrando nessas aulas, conseguiram aí fazer o trabalho, entregar tudo no prazo, e é isso, no final das contas, que importa. Tá? Vou pedir para... pode ser um só de vocês, tá? A nota de vocês ficou igual. E aí um repassa para o outro, me dá um oi ali para eu dar o retorno para vocês com a nota. Ok, Alice. Teria mais um para apresentar, que seria o Wagner, que entregou, mas não entrou. Então, acredito que tenhamos encerrado as apresentações por hoje. Então, de forma geral, tá, pessoal? Eu queria parabenizar vocês, aqueles que conseguiram, né, cumprir o trabalho até o final. Eu sei que, como eu já tinha dito, é complicada essa questão de aula todos os dias, né? Tu dá o conteúdo num dia, no outro dia já tem que apresentar, aí já dá outro conteúdo, já tem que fazer, fica corrido, né? Considerando que vocês todos têm as suas vidas pessoais, seus problemas, têm o trabalho, e isso acaba dificultando, mas acredito que tenham conseguido aprender um pouco não só com essa, né, com as 3 disciplinas de projetos, já que as 3 foram comigo. Então, fiquei muito contente com os resultados que eu tive, né? Então, parabenizo vocês. Agora, aqueles que eu já dei o retorno, né, e tiveram uma média maior do que 6, né, estão dispensados da aula, tá? E eu peço que fiquem aqueles que não entregaram mais trabalho, para a gente conversar, né, e tentar algum denominador comum aí para fechar a disciplina da melhor maneira possível. O resto tá liberado, não tem aula terça e quarta aí como bônus para vocês, né? Pelo empenho, ganharam 2 dias aí, né? E quem sabe a gente se vê em uma outra oportunidade, né? Eu não sei como é que vai ficar aí a minha questão na escola, mas se não tiver mais aula comigo, um bom final de curso para vocês e uma boa sorte nessa nova trajetória como técnicos em eletrotécnica. Alice, muito obrigado aí pelo que tu nos ensinou, né? Parabéns pela tua didática, o teu material é bem explicativo para nós, tá? E se nós não tivermos mais aula aí, né, em outra matéria, nós só temos a agradecer, né? Eu, principalmente, só tenho a agradecer. Então, parabéns aí, que tu continue aí nessa tua dedicação aí no ensino.
Alice, da minha parte também, só para salientar aí, nesse período que a gente está fazendo o curso, tu é a professora que mais se destaca na parte de didática. Isso não estou fazendo para ganhar maior nota, porque já recebesse a nota, né? Daqui a pouco estão pensando aí que eu estou falando isso, mas não, é pelo empenho mesmo. Sempre já naquela outra cadeira, na primeira vez que deu aula, eu gostei um monte, porque a gente interage e me desculpa as palavras, mas a gente está falando com quem sabe, né? Às vezes a gente fica falando, às vezes, meio com as paredes, né, Matheus? Tu sabe o que eu tô falando, e contigo é bem diferente, porque tu sempre a gente manda, tu sempre retorna, é bem diferenciado, tá? E só tenho a agradecer também, e acredito que nessa parte aí não fiquei 100%, mas 99,9% eu me garanto. Valeu, brigadão. Obrigado, Guris, pelas palavras aí. Na verdade, isso é o que vai, esses feedbacks que vai motivando a gente, né, a cada dia. Eu ainda estou engatinhando, né, nessa trajetória aí, com objetivos, né, de mais longe, meio turbulento, dando aula na FURG, doutorado, GP, tudo ao mesmo tempo, mas a gente tenta desempenhar da melhor maneira possível e agradeço aí os feedbacks de vocês. Obrigado, Alice. Eu te agradeci por fazer das palavras dos gurias a minha, porque senão vou repetir as mesmas coisas. Já tinha te agradecido ali no WhatsApp ali, mas de novo, obrigado mesmo aí pela tua didática, pelo teu jeito de ensinar, porque acho que foi não a gente aprendeu a gostar desse tipo dessa matéria pelo jeito que tu explicou. Só agradecer de novo aí. Obrigado. Então, vou pedir aí o pessoal que eu mandei, né, se retirar, tá? E os outros ficarem para a gente acertar aí como vai funcionar, né, essa recuperação da nota. Tá, ok. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ok, boa noite. Então, vamos lá, guris. Não foram só vocês, tá? Tem mais aí alguns. No caso, o grupo dos guris, que foi do Matheus Melo, né? Começou o trabalho, mas não deu continuidade, né, Matheus? Então, tu, o Ismael, o Lucas e o Thiago, né? O Carlos aí também, e o Michael, que estavam sozinhos, né? Pessoal, como é que vai funcionar, tá? Vocês vão ter a aula de amanhã e a aula de quarta. Na verdade, nem estava previsto essas aulas, eu adaptei, né, para a gente conseguir fazer essa recuperação para vocês e não ficar aí com essa disciplina pendente, né? Senão, depois, lá no final, vocês iam ter que cursar de novo ou fazer outra avaliação. Então, eu prefiro já, quando entregar as notas, entregar tudo fechado, sem problema nenhum, né? Então, a ideia vai ser que vocês vão ter que fazer o que foi visto na disciplina, né? Então, previsão de carga, demanda, dimensionamento de condutor, de eletroduto, dispositivo de proteção. Só que eu vou propor para vocês
eu vou dar as informações para vocês, né? Então, eu vou dar as dimensões, eu vou dar os cômodos, assim como foi em projetos 2, né? E vocês vão ter que fazer, né? Eu vou disponibilizar amanhã para vocês, no horário da aula, o material da recuperação, e aí vocês vão ter até na verdade, vocês vão ter 48 horas para fazer, né? Vocês vão ter toda quarta, toda terça, desculpa, não vai chegar a 48 horas, toda quarta, e eu vou dar até a meia-noite, até o meio-dia de quinta, tá? Então, eu vou lançar o material amanhã na aula, vou explicar o material amanhã às 7 horas, para vocês tirarem dúvidas, né? Na quarta-feira, às 7 horas, vou abrir a sala de novo, para, se vocês tiverem dúvidas, né, entrarem. Então, se ninguém entrar, óbvio, eu vou fechar a sala, mas vou estar ali esperando vocês, né, durante um período. E aí vocês vão ter até quinta-feira, meio-dia, para me entregar, porque eu preciso fechar as notas, entregar para o Rafael, porque eu vou estar saindo de férias também, e aí não tenho como fazer esse prazo ser maior, né? Vai recuperar toda a nota, então vai ser uma avaliação valendo 10 e vocês têm que tirar 6 para passar na disciplina, né? Não sei como é que tá os horários de vocês, se conseguem entrar amanhã, né? Mas se não conseguirem, vão ter que me chamar para eu mandar a avaliação, tá? E aí vai ser de forma individual, não vai ser mais em grupo, como o trabalho que o pessoal fez, né? Então, na verdade, o que o pessoal construiu durante toda a disciplina, vocês vão ter que fazer basicamente de amanhã até quinta ao meio-dia. Eu já tinha avisado lá no começo mais de uma vez, né, pessoal? Para não deixarem chegar nesse momento, porque era muita coisa para fazer, mas chegamos, não tem o que fazer, já passou e agora é correr atrás do prejuízo. Se tiverem perguntas, dúvidas, estou à disposição. Eu te falei, Alice, aqui quem tá falando é o Michael. É que é o seguinte, ó, no caso, o que que aconteceu comigo, né? A minha esposa teve bebê, então o horário dela não tá coincidindo com o meu, e a gente está se revezando para cuidar do bebê, e eu expliquei isso aí pro Rafael lá, e aconteceu que é o seguinte, que muitas vezes eu não consegui assistir a aula, né? Estava meio perdido. Então, vai ser muito difícil eu conseguir te entregar esse trabalho, entendeu? Eu vou tentar, mas não tá complicado para mim, eu expliquei para ele lá isso aí, mas vamos ver o que que vai dar. Aí no caso de não conseguir entregar, aí eu vou repassar as notas assim, aí o Rafael vai ver depois, né? Aí vai ser com a escola, não sei qual é o procedimento depois, mas não ia fazer isso, eu estou tentando dar uma segunda chance aí para tentar fazer com que a gente não tenha pendências, né? Mas sei que cada um tem seus problemas, e aí eu vou repassar as notas para o Rafael e ele vai ver, até porque tem toda a questão de frequência também. Eu só tenho como abonar aqueles que eu recebo comprovantes, né, do serviço. Então, não é só a questão da nota, né, tem a questão da frequência de vocês também. A última vez que eu falei com o Rafael, ele me repassou alguns, então eu vou entregar assim e ele vai ver como fazer em relação à frequência e à nota, caso não entreguem o trabalho, né? Mas já teve isso em outras oportunidades e aí fica dependente a disciplina, né? Infelizmente. Tá ok? No caso, esse trabalho não vai ser mais em grupo, aí vai ser individual. Tu vai Vai ser entregar. individual a recuperação. Tá.
Aí eu vou repassar essas situações para ele e aí a gente ver qual vai ser o posicionamento deles. Dele deve procurar vocês, enfim. Tá? Mas eu estou tentando fazer isso, tentando dar essa nova chance aí, de tentar buscar, vamos dizer assim, tentar buscar um 6 aí para conseguir aprovar, né, na disciplina. Vocês vão poder tirar dúvidas comigo. Vou estar disponível amanhã, vou estar disponível na quarta ou mandando, né, em horários aí fora do horário de aula, vão poder mandar dúvida também. E eu vou tentando ajudar vocês, como eu tentei ajudar os colegas, né? Mas mais do que isso, não tem como, né? Eu fazer. Não é justo também com quem fez o trabalho e se dedicou aí final de semana também para fazer esse trabalho da disciplina, tá? Então amanhã às 7 eu abro a sala e mando o material para vocês, explico o trabalho. Então vou esperar vocês aí para amanhã. Matheus, se tu puder repassar o teu grupo, né? Porque todos eles vão ter que fazer isso, né? Eu vou colocar ali o aviso geral no grupo, mas se tu puderes dar um toque neles, te agradeço. Tá, ok. E aí estou à disposição, pessoal. Estou à disposição se vocês tiverem mais alguma pergunta. Se não tiverem, estão liberados hoje. Inclusive, se quiserem, eu posso lançar para vocês o trabalho antes, né? Mas eu só vou explicar ele na aula de amanhã, né? Mas se porventura quiserem que libere antes, eu finalizo ele e de repente amanhã pela manhã eu envio. Senão eu vou estar compartilhando ele aqui, explicando e dando algumas dicas amanhã às 7, né? Então é importante que vocês entrem amanhã às 7 para ter esse auxílio aí, né? Essas dicas e tirar eventuais dúvidas. Tá, ok. Eu aceito. Se tu tiver disponibilidade de já lançar de manhã, não tem problema. Tá, eu vou pedir assim, me chamem por volta do meio-dia aí, porque eu não vou lançar no grupo, eu vou ter que mandar individual, então me chamem Isso. que eu retorno para vocês já com o trabalho. Vou ver se eu termino ele agora, e aí amanhã pela manhã me chamem só para relembrar, e aí eu vou mandando para vocês. Tá, ok. Ok, Elias. Se não tem mais nenhuma pergunta, estão dispensados e espero vocês amanhã. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite.